os caras estavam pegando o dinheiro da sua mãe, que trabalhou a vida inteira para receber a sua aposentadoria pequena do INSS, o seu, e dando para um sindicato e uma associação sem que a pessoa nem soubesse. Tinha gente filiada a múltiplas associações, tendo o seu dinheiro suado descontado para pagar capricho de vagabundo e de filho de presidente vagabundo. E talvez a pessoa mais notável nesse esquema para roubar o seu dinheiro, da sua mãe, do seu pai, da sua avó, do seu avô, do seu, seja lá quem for, seja qualquer um que tenha qualquer tipo de contribuição previdenciária, a pessoa mais notável desse esquema é o Antônio Carlos Camilo Antunes, que você com certeza não sabe quem é, exceto pela alcunha de careca do INSS. O careca do INSS é um empresário e lobista cujas empresas atuaram como intermediárias desses sindicatos e associações, recebendo dinheiro que era debitado indevidamente dos aposentados e pensionistas e repassado, parte deles pelo menos era repassado para todos os beneficiários, e são muitos desse golpe. O fluxo do crime, então, para vocês entenderem, era que o sindicato ou a associação roubava a tua avó, depois pegava esse dinheiro e enviava para uma das várias empresas do careca do INSS. E ele, por sua vez, distribuía o dinheiro roubado para quem tivesse dentro do esquema. E esse é, até agora, que a gente tenha descoberto, na folga da Polícia Federal para prender mãe de família, esse é o maior escândalo de corrupção deste governo Lula. Né? E quem poderia imaginar, né, que nós teríamos um escândalo de corrupção bilionário se deixassem o ladrão voltar à cena do crime, não é mesmo? Quem poderia imaginar um troço desse? Né? Eu acho até curioso, porque envolve sempre um careca. Né? O primeiro escândalo de corrupção, para quem lembra, o primeiro grande escândalo de corrupção, quando Lula ainda era uma alma conhecida como alva e pura, o baluarte da probidade no Brasil, para quem fosse trouxa, mas naquela época você tinha até desculpa para votar no Lula, né? Podia estar se enganando, mas o primeiro cara foi o Marcos Valério, o careca, o Marcos Valério. Então agora nós temos no Lula 3 um novo careca, que é o careca do INSS, sem falar, obviamente, do careca mor da nação, que é o cabeça de ovo. E eu fico pensando, né? Eu me surpreendo. Naquela época, dava para você ficar assim, o Lula realmente é um trabalhador, um idealista, etc, etc. Mas agora, dessa vez, é óbvio que você faria como o Alckmin, né? Traria ele de volta para a cena do crime, o ladrão, daria a chave do cofre, por exemplo, para as estatais. As estatais. É claro que a roubalheira vai ser completa, nós descobrimos do INSS, mas a gente tem as estatais batendo recorde de prejuízo e recorde de dinheiro enviado para artista que fica ganhando Globo de Ouro e elogiando e falando dos problemas da nação, recorde de dinheiro da Lei Rouanet. Cadê o Mário Frias e André Porciúncula, os caras que ficavam tirando o dinheiro da boca desses artistas, sofriam. Mas agora é recorde, Globo de Ouro, uma coisa maravilhosa. E recorde de prejuízo para os estatais. E com esse tanto de dinheiro, porque você precisa entender isso, com esse tanto de dinheiro, né, ou melhor, com esse tanto de gente para pegar o seu dinheiro, é claro que as estatais vão dar prejuízo, é claro que o INSS vai roubar, é óbvio que vai acontecer. E quanto mais você vai puxando, mais você vai achando. Vejam, por exemplo, que uma publicitária do PT foi apontada pela Polícia Federal como a responsável por movimentar os recursos do careca do INSS no exterior. Uma publicitária do PT. Será que o PT ganhou alguma coisa com isso? Será que o PT faz parte do esquema? Vejam também que a própria Polícia Federal apontou 5 repasses de R$300 mil do careca do INSS a uma empresa de uma amiga de ninguém menos do que Fábio Luiz da Silva, também conhecido como o Lulinha,
o filho do Lula. Nos diálogos analisados pela Polícia Federal, o careca do INSS, o grande operador do esquema, afirmava que o dinheiro seria destinado ao filho do rapaz. Quem será que era o filho do rapaz? E ao mesmo tempo em que se descobre tudo isso, o que aconteceu? O Lulinha picou a mula e fugiu do Brasil rumo à Espanha. Eu me pergunto, Alexandre de Moraes pediu a extradição do Oswaldo Scroc, mas será que vai pedir do Lulinha? R$1,5 milhão roubados da sua família, que a gente pegou, pro careca do INSS e dá pro filho do Lula. Esse não é um personagem novo. Por isso que eu falo, quem poderia imaginar, né? Eu tô vivendo um déjà vu, já tô nessa indústria vital há muito tempo, então tô vivendo um déjà vu. Porque eu tenho idade suficiente para me lembrar, porque eu tenho mais de 20 anos de idade, de que o Lulinha já tinha sido alvo. Já havia um careca e um Lulinha num esquema de roubalheira do PT. Lá para 2005, 2006. CPI dos Correios e CPI do Mensalão. Mas... E o nome do Lulinha apareceu naquela CPI. Mas o PSDB fez um acordo para proteger o Lulinha e parou de falar dele. O Eduardo Paes, então subrelator da CPI dos Correios, que era o cara que tinha sentado o pau no Lulinha, até fez depois uma carta pedindo desculpas à dona Marisa por ter falado do Lulinha, para poder ter apoio do Lula para sua campanha a prefeito de 2008, a prefeito do Rio de Janeiro. E ele ainda é prefeito do Rio de Janeiro e agora vai ser candidato a governador do Rio com o apoio do Lula. Mas o Lula tinha horror ao Eduardo Paes porque o Eduardo Paes tinha envolvido e falado muito sobre o Lulinha. A dona Marisa tinha horror ao Eduardo Paes porque ele tinha falado, o Eduardo Paes fala, eu quero o seu apoio, Lula, vende a alma ao demônio e faz uma cartinha pedindo desculpas. E daí as pessoas veem todas essas coisas e muitas vezes se perguntam por que ninguém faz nada sobre isso? Como é que um escândalo desse acontece e não acontece nada? Eu tenho certeza que você já sentiu uma indignação tremenda no seu coração e se perguntou onde estavam as pessoas que deveriam se posicionar contra essas imoralidades? Onde é que estão as pessoas que têm o poder de mudar esse cenário? Onde é que estão as pessoas que deveriam fazer alguma coisa? E no programa de hoje, eu vou te dar a resposta. As pessoas que deveriam fazer algo estão recebendo muito dinheiro para não fazer nada. E eu não estou falando, eu nunca faço isso, eu não falo de achismo. Vejam essa reportagem da Andresa Matais, nunca critiquei, no Metrópolis. Empresa usada por careca do INSS pagou 700 mil à ministra do Superior Tribunal Militar. Superior Tribunal Militar, STM. Eu não estou falando do STF, estou falando do STM. E é isso mesmo. O escritório de advocacia da ministra Verônica Abdala Sterman, do Superior Tribunal Militar, recebeu 700 mil reais de uma das empresas do careca do INSS. E sabe quem o escritório de advocacia dela já defendeu? Olha a teia dessa porra. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, o ex-marido dela, que também já foi ministro do Lula e da Dilma, e defendeu também o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Coincidentemente, essas três pessoas defenderam a nomeação dela ao STM. Tá dominado, tá tudo dominado. Essa é a oligarquia burocrática e financeira que tá batendo a tua carteira e te humilhando todos os dias. Todo mundo está enriquecendo com o seu dinheiro e ai de quem abrir a boca para reclamar.
eu me lembro de muita gente, né, estranhando o posicionamento do STF, do STM, perdão. Do STF ninguém estranhou. Mas muita gente estranhou o posicionamento do STM, o fato deles terem se calado diante dos abusos do STF, invadido a jurisdição deles, estarem calados diante dos abusos contra militares da Marinha, da Força Aérea, do Exército. Tá aí a razão. Você não entendeu ainda? Ah, gente, eu me lembro em 2022, os tic-tackers, e as pessoas acham que eu sou o tic-tac. Não, o STM vai decretar a prisão. Essa é a expectativa, realidade. Ministro do STM recebendo dinheiro do cara que é o operador de propina do PT. Do Geraldo Alckmin, da Gleisi Hoffmann, do Paulo Bernardo. Ou seja, o mesmo esquema bandido que nós temos no STF tá no STM. Todo mundo enchendo o fiofó de dinheiro. Só você e eu que não. Só você que tem que quebrar a cabeça fazendo conta para sustentar a tua casa no final do mês. Só você que tem que trabalhar para pagar essa casta de vagabundo. Aquela música, sou carioca, né? Bezerra da Silva. Se gritar, pega ladrão. Não fica um, meu irmão. E aí eu pergunto, como é que vai ter reação institucional se todo mundo que deveria reagir, todas as instituições, os seus membros estão ficando milionários com o regime? 700 mil reais para a ministra do STM, eu pergunto a você no chat, eu vou perguntar a você no chat, você diz aqui, 700 mil reais, e aí, muda a tua vida ou não muda? Faz diferença para você ou não faz? Responde aí no chat. Cadê o chat, Brunão? Não tem chat? Ah, agora sim. Claro que muda, porra. O negócio é que no Brasil, quem recebe 700 mil reais é só vagabundo corrupto. Enquanto o pai de família que trabalha para bancar o privilégio desses vagabundos tem medo do que pode acontecer se ele escrever uma crítica ao Alexandre de Moraes e companhia, ao regime, nas suas redes sociais. Pô, não pode ser, eu não posso olhar um troço desse e ficar calado. Não vou ficar, lamento, não tem como. Não tem como. Eu sei que 700 mil reais, e olha, eu sei que 700 mil reais muda a vida de praticamente todos vocês que estão falando aqui no chat. Mas no final das contas, pô, isso é fichinha, cara. Isso não é nada, isso é troco de pinga. É assim, toma uma esmolinha, ministra do STM. Se você pegar a atuação do Banco Master, que é um que a gente calhou de pegar porque o esquema se tornou podre demais. Eu tô falando de um banquinho Master. Não é o Bradesco, não é o Itaú, não é o BTG. Não é do banquinho Master. Não é um bancão. E se a gente for olhar o Banco Master, aí é que a gente... 700 mil reais. Aí é que a gente vai ficar assustado com os números. O Banco Master, sob a administração do Daniel Vorcaro, pagou R$500 bilhão só em contratos com advogados. Deixa eu separar para raciocinar um segundo. R$500 bilhão para pagar escritórios de advogados, sendo que o já conhecido contrato de propina com a família do Alexandre de Moraes era um dos maiores. 129 milhões foram para a família do Alexandre, sob a fachada da nossa Neymar da advocacia brasileira, Viviane de Moraes. E eu falo, sem a menor pudor, que esse dinheiro é dinheiro de propina. Menor pudor. Contrato de 129 milhões de reais. Não,
Vê a matéria da Malu Gaspar. Malu Gaspar, mais uma vez, uma salva de palmas para Malu Gaspar. Todo programa eu quero uma salva de palmas para Malu Gaspar, Bruno. Estamos sem salva de palmas? A Malu Gaspar publicou mais uma boa matéria sobre esse tema em que ela chama a atenção para algo importante. O contrato da Viviane de Moraes com o Master, esse de 129 milhões, previa que ela atuasse em órgãos federais. Mas ela nunca defendeu o banco no Banco Central, no CAD, nem na PGR, nem na Fazenda. Não tem absolutamente nenhuma reunião, nenhuma audiência, nenhuma entrada física da Viviane nesses órgãos no quais o Master a contratou para atuar. E mesmo assim, sem trabalhar, ela ganhou um contrato propina de 129 milhões de reais. E eu digo isso para vocês, que dizer um contrato. É claro que o maior contrato tem que ser o arrego para o dono do Brasil, para o imperador. O imperador recebe a maior fatia, é claro. Mas tem outros aí, 371 milhões de reais, que foram distribuídos entre outros escritórios que nós não sabemos quem são. E aí eu me pergunto o seguinte: quantos parentes de ministros do STF, ou do STJ, ou dos tribunais locais não se beneficiaram com esse tipo de coisa? Quantos parentes de ministros do Superior Tribunal de Justiça não se beneficiaram com esse tipo de coisa? Quantos parentes de ministro do STM? Eu garanto uma coisa com vocês. Eu vou fazer uma aposta aqui. 9 entre 10, se não 10 entre 10 escritórios contratados pelo Master por essa bagatela de restantes 371 milhões estavam no Gilmar Palusa. Seus advogados estavam no Gilmar Palusa e em vários outros convescotes dessa elite jurídica brasileira. Então você que é advogado, deixa de ser burro. Você que está entrando na faculdade de Direito, deixa de ser burro. Vai arrumar outra coisa para fazer. Vai aprender a consertar um carro elétrico. Vai aprender outra coisa. Porque advogado esquece. Você pode fazer isso por curiosidade intelectual. Primeiro porque a AI, o ChatGPT, vai escrever todas as peças em breve, se é que já não escreve. Mas segundo, porque não adianta, você pode ser o John Adams, você pode ser o Alexander Hamilton, você pode ser quem você quiser, pode ser o Antônio Scalia. Não faz diferença no Brasil a sua qualidade como jurista. Para você sobreviver e receber parte desse $500 milhão do Master, e esse é só o Master, você tem que estar no esqueminha, pô. Você tem que fazer parte do regime. Que seria imoral até na China, do Xi Jinping, na Rússia, do Vladimir Putin, na Coreia do Norte, do Kim Jong-un, na Colômbia, do Gustavo Petro. Cara, na Zâmbia, o padrão moral do Brasil chegou, já é inaceitável. É um nível de falência institucional que é incomparável. Não tem como uma nação dessa subsistir. Não tem como. Essa CVM é a mesma CVM que me aplicou uma multa multimilionária, enquanto eles me aplicaram uma multa de, sei lá, 130 milhões de reais. Enquanto eu buscava Magnífico pro Alexandre, a gente vê, né? Eles estavam livrando a cara de quem? Do Banco Master, que pagava propina pro Alexandre. Você tem duas portas, cara. É a porta dos milhões ou a porta da multa de milhões. É escolher contrato de milhões ou multa de milhões. Paulo Figueiredo é um idiota. Aparentemente, a gente vai chegar na conclusão do programa de hoje que eu sou um idiota. Fiquem tranquilos. Eu sou um idiota porque eu escolho a porta da multa de milhões. Para falar isso para você que eu tô falando aqui agora. E do outro lado, por isso que ninguém reage. Porque o mercado financeiro está dominado. O STF está dominado. A mídia tradicional está dominada. E eu me lembro muito bem
falando do mercado financeiro, eu me lembro muito bem que eu fiz um comentário quando teve aquela decisão do Gilmar Mendes, tornando o impeachment de ministro do Supremo algo praticamente impossível. Enquanto isso acontecia, a Bolsa de Valores batia recorde no Brasil. Esse é o grau da cegueira ou da cumplicidade da nossa elite financeira. É o grau de dominação do regime sobre ela e como esses caras estão dispostos a aceitar tudo que dê lucro, que dê dinheiro. Então está dominado. Resta tão somente, impedindo esse domínio completo, o chamado jornalismo independente. Essa é a única esperança. Tô brincando. Não existe mais essa esperança. Essa era a última esperança. E eu digo que foi a última esperança porque a gente descobriu que o Banco Master, através de agências de publicidade, estava oferecendo até 2 milhões de reais para influenciadores para que eles defendessem essa fraude e atacassem o Banco Central. E eu falo que eu sou idiota, porque a minha dúvida é que eu não sei se o Banco Master não me procurou porque eles sabiam que eu não iria aceitar e seria incorruptível, ou se eles sabiam que não precisa me pagar para dar porrada no Banco Central do Galípolo. Se bem que agora Galípolo, grande homem, nunca critiquei. Hashtag. Jogou o Banco Master nessa confusão e arrastou o Supremo para essa lama. Pô, Flávio Bolsonaro, Galípolo para presidente do Banco Central. Reconduzam esse homem. Brasil, né, cara? Que loucura. Mas como faremos um fact-check sobre a imprensa? Nós seremos checadores de fato. Parece que o jogo mudou, não é mesmo? Acabar com esse negócio de jornalista lacrador. Não vamos dar vida mansa para essas pessoas. Eu vou começar o programa de hoje pela Veja. Incertezas sobre Flávio Bolsonaro crescem e parte da direita já busca alternativas. Basicamente, a reportagem tenta fazer um panfleto contra o Flávio Bolsonaro, dizendo que a candidatura dele ainda é incerta e que não se sabe se ele conseguiria vencer o Lula, que ele tem mais rejeição que o Tarcísio Ratinho Júnior. Aquela velha. Então, eu quero deixar aqui de forma absolutamente clara. Querido amigo da Veja, como é o nome do cara? São dois aqui, vou ver o nome. Eu vou dar um nome aos bois, pessoal. Ana Satie e Pedro Jordão. Quero dizer a vocês o seguinte: não há absolutamente nada incerto na campanha de Flávio Bolsonaro. Ninguém da direita está buscando alternativa. Muito pelo contrário. Um dia de pesquisa fajuta publicada hoje e repercutida pela revista Oeste, voltaremos a isso. Eu vou ter que cometer uma inconfidência aqui sobre uma pesquisa interna a qual eu tive acesso, que mostra Flávio Bolsonaro já empatado tecnicamente com Lula. O Flávio já se consolidou 98% dos votos do pai. E a rejeição do Flávio está desabando. Quanto mais as pessoas ouvem e conhecem ele, mais gostam e mudam de opinião. O Flávio está conversando com todos esses oligarcas do mercado financeiro. E uma agenda intensa, tanto nacional quanto internacional. Eu passei alguns dias aqui com eles nos Estados Unidos e posso confirmar que a campanha segue a todo vapor. Não existe 1 milímetro de incerteza. Essa reportagem da Veja não passa de notícia vagabunda, plantada por quem? Plantada pelas viúvas que ainda estão em negação e querem de qualquer jeito inviabilizar o Flávio para colocar Tarcísio. Eu estou dizendo, estão perdendo tempo. Flávio não vai ceder. Porque não precisa. Ainda tem gente que acha que dá para minar. Os caras estão desesperados para embolar o jogo na direita. Por isso estão tentando no nome novo à força. Já reparou? Não tem cenário estimulado com Boulos, com Ciro, com Marina. Eu não sei se vocês viram.
Eu falei no X que eu achei no mínimo estranha a decisão editorial da Revista Oeste de repercutir essa pesquisa que saiu hoje, que busca minar o Flávio Bolsonaro utilizando o nome do Tarcísio, sobretudo quando eles fazem isso citando uma pesquisa de um instituto desconhecido, de uma ex-funcionária do Fernando Henrique Cardoso, encomendada pelo Pedro Doria. Por que a Oeste resolveu dar essa repercussão a isso? Pesquisa mostra Lula e Tarcísio. Olha a manchete. A foto é Lula e Tarcísio, embora o candidato que está na pesquisa seja o Flávio. E a Oeste resolve utilizar essa pesquisa de origem mais duvidosa impossível. Volto a dizer, o CEO do Instituto era funcionário do Fernando Henrique. E o cliente que comprou e encomendou a pesquisa é o Pedro Doria. Não sei por que, não consigo entender essa decisão editorial. Eu não sou desses que acham que a Revista Oeste está vendida, que o Partido Novo comanda a Revista Oeste, que o Dallagnol, não sei o que, essas coisas que o Kim fala. Ele tem razão. Eu nunca vi nenhum indício disso. Eu acho que a Revista Oeste faz um trabalho muito importante. Não acho que vocês devam nem cancelar a assinatura da Oeste, etc. A não sei que vocês que não gostem mais da revista, que ela não represente mais vocês. Mas eu não faço campanha aqui pelo cancelamento. Agora, eu vejo uma reportagem dessa e questiono a relevância editorial, ou a decisão editorial, a escolha editorial, questiono. Mas aí é o seguinte, né? Eu tenho o Paulo Figueiredo do Show, a Oeste tem a Oeste. Eles são bem maiores. Eles devem saber o que estão fazendo. Eu não faria assim, mas eles devem saber o que estão fazendo.